Veja o final dos ricos. Enquanto alguns ajuntam riquezas neste mundo para viverem por muitas gerações, outros lutam para conseguir sobreviver nesta geração. Enquanto alguns ajuntam riquezas neste mundo para viverem por muitas gerações, outros lutam para conseguir sobreviver nesta geração. E será que Deus está se agradando disso? Será que Ele não está vendo toda essa ganância? Então, vá para a Bíblia Sagrada e descubra o que Deus pensa e o que Ele vai fazer com todos esses ricos gananciosos, que só pensam em si e exploram os pobres, e ainda pensam que são boas pessoas. Mas a Deus ninguém engana, pois Ele conhece tudo, o que há no coração das pessoas, e sabe que o dinheiro é o Deus deles. Veja, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mateus 6, versículo 24. Foi Jesus quem disse, o próprio Filho de Deus, não é palavra de homem. E veja mais o que Jesus falou a respeito do final de todos os ricos que não são generosos, mas que o amor pelo dinheiro arde em seus corações. E por isso serão condenados. Pois veja agora as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, que disse: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males? E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá, passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Jesus já ressuscitou e vocês não acreditam. Esta passagem está no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, do versículo 19 ao 31. Ou seja, Jesus já ressuscitou e as pessoas continuam a não acreditar nele. Por isso, esse pedido, né, desse rico, para que viesse ressuscitar um morto, mas isso já tinha acontecido. Jesus já tinha morrido e já tinha ressuscitado. E mesmo assim, as pessoas não criam, continuavam não acreditando. E por isso que isso não resolve, porque isso já foi feito por Deus. Deus já ressuscitou alguém, mas as pessoas continuam não acreditando, continuam não dando crédito à palavra de Deus. E infelizmente, assim como esse rico, muitos ricos, né, e gananciosos
que vivem dessa mesma maneira, que exploram os pobres, né? Que só querem tirar vantagem, que vivem, né, a lei de Gerson, né? Só querem tirar vantagem neste mundo, só querem explorar, né? Só querem dinheiro e mais dinheiro e não pensam no seu próximo, né? Mas os seus corações estão ali cheios de toda a maldade, estão cheios do amor pelo dinheiro, né? Estes ricos gananciosos, assim como este rico aqui, terá o mesmo fim, porque foi o próprio Senhor Jesus que declarou essas palavras. Essas palavras não fui eu que disse. Jesus disse essas palavras há mais ou menos 2000 anos atrás. Eu estou apenas repetindo o que Jesus disse. Portanto, não é eu que condeno, é Jesus, é a palavra de Jesus que diz que todo rico que assim morrer nessa condição irá para esse lugar de tormentos. Porque assim está determinado, assim está escrito. Assim o Filho de Deus, Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, veio aqui e assim disse, assim declarou. E essas palavras que eu li não são palavras minhas, são palavras do Senhor. Portanto, você deveria prestar atenção, deveria dar mais valor. Deixar de apenas pensar que sou eu que estou falando e começar a entender que não sou eu. Eu estou apenas repetindo. Essas palavras não foram minhas. Essas palavras foram do Filho de Deus, que aqui esteve há mais ou menos 2000 anos atrás. Então você deveria repensar, refletir, ver a sua vida, buscar em Deus, porque com certeza Deus quer te salvar. Deus não quer condenar ninguém. Com certeza não é a vontade de Deus. Deus não tem prazer em condenar ninguém. Deus tem prazer em salvar. Mas o ser humano que é mau, o ser humano, né? O ser humano que é corrupto, o ser humano que é ganancioso, o ser humano que infelizmente, né, luta para fazer aquilo que não agrada a Deus e por isso terá a consequência, a perdição eterna. Mas isso não é o plano de Deus. O plano de Deus é ter enviado Jesus. Senão Deus não enviaria Jesus. Se Deus quisesse condenar a todos, ele não enviaria Jesus, mas ele enviou Jesus. Jesus morreu numa cruz, foi uma morte de cruz, uma morte sofrida. Tudo aquilo ali não foi em vão, foi pela nossa salvação. Mas se as pessoas não dão crédito, se as pessoas não acreditam, se as pessoas simplesmente desprezam aquilo ali, simplesmente só querem o dinheiro, só pensam no dinheiro, os seus corações estão cheios do amor pelo dinheiro, infelizmente, quando elas morrerem nessa condição, elas vão morrer tendo desprezado a maior oferta de amor, né, que já teve nesse mundo, que foi a oferta de amor do Pai entregando o seu Filho para morrer por nós em morte de cruz, né? Portanto, né, isso é um pecado gravíssimo e muitos estão cometendo e não estão percebendo, não estão vendo, porque estão somente vendo, só querem saber de ganhar dinheiro e ganhar dinheiro, custe o que custar. Isto é o que muitos estão vivendo. Mas um dia vão morrer, porque aqui nessa terra ninguém fica para sempre, todos morrem. E aí um dia que morrer, olhe bem essa história que eu li, olha bem a história do rico e do Lázaro, olha como é que foi o final deles. Se você, né, tem no seu coração essa ambição, né, acima do normal por dinheiro, olhe bem essa história do rico, né, e do Lázaro. Confira na sua Bíblia, né, você pode ver, está lá no livro do Evangelho de Lucas, tá, no capítulo 16, né, no versículo 19 ao 31, ali está as palavras de Jesus, e você pode conferir, e você vai ver, né, que isso foi o próprio Jesus que disse. E essa palavra é muito forte, é uma palavra, né, porque mostra a verdade. Então, se você quer conhecer a verdade, examine, busque conhecer a verdade. Não acredite em homens, mas acredite no Senhor, o Deus Criador, o Todo-Poderoso, que nos criou. Acredite nele, porque somente a palavra dele é fiel e está se cumprindo dia a dia. As suas palavras estão se cumprindo dia a dia. Então, o que fazer? Porque se acreditassem mesmo em Jesus, viveriam o que diz a palavra de Deus. Mas fazem justamente o contrário, provando assim que não acreditam em Jesus. Pois as suas bocas dizem uma coisa, mas as suas vidas mostram outra. Infelizmente, muitos estão assim, vivendo enganados e pensando que são bons, pensando que estão vivendo corretos, pensando que estão no caminho certo, no caminho de Deus.
mas na verdade estão que nem aquele rico, estão no caminho errado, estão esbanjando, que nem ali o rico, né? Esplendidamente, ou seja, vivendo na glória deste mundo, esplendidamente, e achando que Deus está se agradando da sua vida, né? Olha bem, esplendidamente, é uma vida, né? Uma vida, né, de luxo, uma vida de só coisas boas, de boas comidas, né, de boas roupas, de todo conforto, né, é uma vida esplêndida. Mas esse rico estava vivendo assim e no final, o que aconteceu? Morreu. E depois de morrer, foi para onde? Para o céu? Não. Foi para o lugar do Hades, lugar de tormentos eterno. Porque estava achando que estava vivendo correto e estava errado aos olhos de Deus. E muitos estão assim, achando que estão vivendo corretos, mas estão desagradando a Deus. E se não mudarem, se não se voltarem para o Senhor, se não mudarem de caminho, infelizmente, vão provar do mesmo que esse rico provou, porque seguiram o mesmo caminho e não quiseram mudar. Mas esta mensagem é para você mudar. Esta mensagem é para dizer, meu querido e minha querida, mude. A gente tem que lutar aqui nessa terra, tem que conquistar, com certeza. Deus nos deu tudo, mas nós não podemos passar por cima dos princípios de Deus e priorizar mais este mundo, priorizar mais as riquezas deste mundo, priorizar mais tudo isso que este mundo tem, porque este mundo tem um príncipe. A palavra de Deus diz que o príncipe, né, é Satanás, ele é o príncipe deste mundo. Então não podemos colocar este mundo como prioridade no nosso coração. Mas nós temos que viver aqui sim, conquistar, ter vitórias, viver bem, com certeza, buscar uma vida abençoada, sim, mas priorizar o reino de Deus, priorizar Jesus, ter Jesus, né, em primeiro lugar nas nossas vidas. E aí o resto vai ser acrescentado, segundo a vontade de Deus. É isso que nós temos que buscar. Portanto, essa mensagem para trazer entendimento às nossas vidas, para nos abençoar, né? E assim como esta mensagem, você confere outras mensagens indo aqui na descrição desse vídeo e você vai ali, clica ali no acesso ao site de mensagens de vida, né? Deus é maravilhoso. E você vai ter o acesso a muitas outras mensagens. Mensagens abençoadas, mensagens que com certeza serão bênção na sua vida, porque eu tenho certeza que vieram de Deus. Então faça isso para abençoar a sua vida. É de graça, não custa nada. Jesus deu de graça, portanto, está sendo dado de graça. E é pela fé. Muito obrigado, né? A minha oração é o que o Senhor abençoe a todos nós, nos trazendo a verdade, nos salvando daquele lugar de tormentos e nos revelando o seu reino, o seu verdadeiro reino, para que todos nós sejamos salvos, para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém.